Legal, estamos de volta com Antenados na Geral, último bloco, ao vivo, estamos ao vivo aqui com Antenados na Geral e o programa de sexta-feira tem sempre essa característica de perguntas e respostas. Então a gente já falou sobre vários temas, mas a gente sempre com assuntos muito relevantes que tem muito a ver aí com a sua vida, da sua casa, do seu envolvimento com a igreja, muito bacana. Eu fico muito feliz de estar aqui. Espero que você esteja também ligadinho, antenado. E a gente está com uma pessoa na linha, com a Maria de Fátima, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Alô, Maria de Fátima. Boa tarde, alô, meu amor antenado na geral. Olha só, o pastor de camisinha azul, ele falou que ficou desempregado 4 anos. Verdade. Eu tô com meu filho com um problema. Ele está desempregado há 1 ano. Foi para Angola, ele é câmera, né? Uhum. E tem o meu neto para criar. Eu já fiz de tudo, pastor, de tudo. Ele é desviado. Como é que fala? Afastado, né? Afastado. Não sei lá. Aí quando esse moço, o pastor falou, aquilo, sabe, a gente é mãe. Ele já tentou suicídio 4 vezes. Entendi. Eu olhei ele falando aí aquilo, sabe? Jesus falou, fala. Eu vou ligar para perguntar o que eu faço como mãe. Eu não sei mais o que eu faço. Entendi. Amém. Amém, Maria de Fátima. Obrigado pela tua participação. Pastor Márcio, é fogo, né? A aprovação, às vezes a gente fala assim, uma simplicidade no falar e as coisas têm uma profundidade. Você vê como uma mãe se sente tocada em relação a essa questão, né? Apesar de serem casos um pouco diferentes, né? Mas, de repente, tudo isso que ele esteja passando, irmã Maria, não é isso? Maria de Fátima. Seja bom para ele. Porque, às vezes, no meio dessas lutas, no meio dessas provações, é onde nós nos lembramos que existe um Deus Todo-Poderoso. Então, minha irmã, a senhora que está firme em Deus, continue falando do Evangelho para ele. Continue falando desse Deus Todo-Poderoso. Fale para ele que não existe um problema impossível para que ele não possa resolver. Né? Eu passei 4 anos desempregado, eu estava muito bem, tinha acabado de assumir uma igreja, e quando tudo isso aconteceu, foi uma aprovação na realidade, para acrescentar na minha fé. Já no caso do seu filho é um pouco diferente, ele está afastado, e de repente o que ele está passando agora é uma aprovação provocada. Ele provocou estar nessa situação. Então, assim como ele provocou, ele tem como sair disso. Só que ele precisa ser direcionado, ele precisa ser alertado, precisamos orar por ele. Então a irmã precisa continuar orando. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente chora, eu sei que é uma situação que mexe com o nosso coração, mas minha irmã, nada é impossível para Deus. Volta e mostra para ele que ele pode ser um filho pródigo, voltando hoje para Jesus. E esse emprego que está demorando a sair, no momento certo vai sair. Quando sair, vai ser uma bênção na vida dele. É verdade. E interessante que o filho pródigo, né? O senhor estava falando, eu estava aqui lembrando que quando ele se afasta da casa do pai, ele começa a passar privações, né, com respeito até à alimentação. Ou seja, ele está desempregado, ele consegue um emprego que na verdade não era um emprego, né? Era cuidar ali de porcos e comer o que os porcos comiam. E aquela provação que ele estava passando fez com que ele refletisse, né? Porque a grande preocupação, que eu acho que... Eu sei que dói, né? Porque quando a gente vê filho, eu tenho uma filha, e a gente vê um filho sofrendo, dói em nós. Verdade. Mas eu acho que a grande, maior necessidade é algo que vai acontecer espiritualmente na vida dele, né? O maior problema não é a questão do emprego, é a questão realmente de um conserto, dele voltar a caminhar. E Deus está no controle, né? Eu costumo dizer, né? Tudo contribui para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Que bom que Deus tem sustentado ele em vida. Enfim, eu creio que está dando saúde, e aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu, assim, sendo um pouco mais técnico, eu trabalho assim com treinamento de pessoas, e uma coisa, às vezes, a senhora falou aí que ele tem uma profissão. A gente vive hoje no Rio de Janeiro, pelo menos os dados estatísticos, é de pleno emprego. Então, existem vagas. De repente, vale uma análise de humildade, de repente, de estar num cargo um pouco inferior, mas que seja por um período de crescimento, de estabelecimento de uma nova etapa. E, às vezes, como foi muito bem colocado aqui, Deus está nisso, né? Então, às vezes, a gente se coloca numa posição que, de repente, Deus está querendo que a gente dê um passinho para trás, para ali na frente dar 2 mais adiante, e é bom refletir sobre isso. Não sei se a senhora está me entendendo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, rapaz, de novo essa questão de dízimo, mas
Isso significa que as pessoas estão com dúvida, né? Estou numa dúvida enorme em relação ao dízimo. Uns pastores dizem que tem que tirar o dízimo, outros dizem que não. E todos têm base bíblica. Eu olhei todos os versículos citados por pastores, tem fundamento. E eu estou com muita dúvida. Uns dizem que era no Velho Testamento. Por favor, me ajudem. Acho que foi um tema que a gente falou, mas se vocês quiserem fazer mais alguma colocação em relação a isso... Com respeito, a pergunta é muito parecida, né? Na verdade, como foi bem colocado aqui, o dízimo ele vem antes da lei, né? A lei que veio só em Moisés, né? Lá em Abraão, quer dizer, bem anteriormente, já havia ali o dízimo sendo praticado. E como eu citei também no Novo Testamento, né? Em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali até uma entrega do tudo, né? Então, na verdade, a questão de praticar o dízimo, tá? Eu vejo mais argumentações bíblicas mostrando base para praticá-lo. E na prática, né, eu sou dizimista, eu sou pastor, sou dizimista. Na prática, nós sentimos, tá? Não é uma troca, não é uma barganha, mas olha, faz assim a experiência, né? De repente, você está vendo dúvida? De repente pode ser, tá, que vamos dizer que é a senhora, né? Vamos dizer que não esteja praticando. Valdemir, né? Valdeni, eu não sei, pode ser homem, pode ser mulher. Valdeni. Mas, olha, na prática, você sente paz e você vê realmente, sabe, o fruto, o resultado, não só em questão financeira, não. Tá? Praticar o dízimo é uma bênção, não é uma obrigação, um dever, é um privilégio, é uma bênção pra gente. Eu queria... A gente está finalizando esse bloco, mas quando a gente estava antes de começar o programa, estava conversando aqui com o pastor Gerson. Eu me sinto à vontade de colocar um tema aqui para o final. A gente tem poucos minutos, mas queria a opinião de vocês rapidamente sobre um tema que virou noticiário esses dias, que é essa questão da intolerância religiosa, né? Duas notícias que para mim foram muito relevantes foi a incendiar a casa da menina que, por preconceito, xingou o goleiro do Santos, né, do Aranha. Incendiaram a casa dela ontem, né? E um outro lá no Rio Grande do Sul que incendiaram um centro de convenções, né, que ia ser utilizado para estabelecer um casamento coletivo e tinha um casamento de homoafetivos, né, e também foi incendiado. Vocês têm algum posicionamento em relação a isso, a esse exagero, essa forma intolerante, às vezes, que a sociedade se posiciona? Olha, eu escuto com muita atenção todas as preleções que o pastor Silas Malafaia faz, e ele diz, e eu sigo a orientação dele, nós não somos contra o homossexual, nós somos contra a homossexualidade. Não é? Eu sou magistrado também, além de pastor. Eu jamais celebraria um casamento de homossexual. Eu não celebraria. Até porque a Constituição fala de homem e mulher. O Código Civil fala homem e mulher. Então, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido da convivência, de o reconhecimento da convivência, mas não do casamento. Celebrar um casamento, um matrimônio, na presença de Deus, de dois homens e duas mulheres, eu jamais celebraria. Então eu não sou contra o homossexual, pelo contrário, se eu puder ganhar ele para Jesus, ganhá-lo para Jesus, eu vou ganhar. Há pouco tempo eu botei no Facebook aquela palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32 ou 33, que ele fala que homem não pode deitar com homem, nem mulher com mulher. Não é isso? Então eu não posso ir contra a palavra de Deus. Eu jamais participei de algum debate nesse sentido, até porque eles não permitem que você fale de religião, mas eu posso afirmar, como pastor, que eu jamais celebraria um casamento, e se for promulgada uma lei da homofobia e disserem, o pastor que pregar Levítico
que diga que a palavra de Deus diz que o homem não pode deitar com o homem como se fosse mulher, e vier um policial me prender, eu vou preso. Mas eu vou continuar dizendo que homem com homem é par, não é casal. Então seremos 2 presos. Mas vamos lá. A respeito do que você disse, se houver um pouquinho de tempo. Rapaz, a gente está com tempo, infelizmente. Isso aqui, ó vai a sugestão para a gente voltar nesse tema. Infelizmente, a gente tem que ir. Infelizmente. Eu sabia que ele vinha. Infelizmente. Mas eu queria o fato ali, a questão da intolerância. É quando esse argumento ele serve de justificativa para atos como foram vistos. Existem esses duas atos, posições. entendeu? O ato a postura do cidadão e do cidadão cristão. Do cidadão existe lei para punir isso. Uhum. Ninguém pode chegar, invadir, queimar a casa de alguém. Ninguém é um crime. Isso é um crime. É pior do que o anterior. E como se diz um ditado no mundo, né? Um erro não justifica o outro. Olha, senhores, infelizmente, o Antenados na Geral de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Amém. Até a próxima. Amém.